Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um vídeo, para a resolução de mais um conjunto de questões, né? Dessa vez, a primeira parte de Brasil Colônia. Você recebeu aí dois conjuntos, né, de questões, dois documentos diferentes, né? Então, eu coloquei aí Brasil Colônia 1, Brasil Colônia 2. Vamos começar aqui então pela parte de Brasil Colônia 1. Nós temos aqui 10 questões, grande parte delas, você já reparou, trata do indígena. É verdade que para falar do indígena nós tratamos aí de outros elementos, né, de considerações importantes, de conceitos importantes, de ideias importantes, de colonização e de escravidão, né, principalmente. Além da abordagem da visão religiosa que existe, né, por parte do colonizador. Vale a pena a gente lembrar que esse processo inicial de colonização, principalmente quando se inicia a colonização, né, depois dos anos 30, né, depois dos anos 30 do século XVI, 1534, 1536, esse é um período que coincide com a organização de um movimento chamado de Contra-Reforma na Europa, né, a reação da Igreja Católica em relação aos movimentos ditos protestantes. É nesse contexto que foi criada a Companhia de Jesus, na verdade, a Ordem dos Jesuítas, que ganhará, nesse momento, então, muita força, e nós a conhecemos principalmente pela sua atuação na América, e em particular aqui no Brasil. Então, esse é o contexto. Nós temos, do ponto de vista português, um Estado absolutista e mercantilista, né, do ponto de vista mais amplo europeu, um cristianismo que começa a se fragmentar, que começa a se dividir. Porém, essa fragmentação, essa divisão, ela não atinge diretamente o Brasil, ela atinge indiretamente, né? A Ordem dos Jesuítas é fruto dessa crise, né, e agirá aqui no Brasil, né? A ideia, inclusive, de expansão do catolicismo para fora da Europa, nesse caso aqui para a América, né, para o Brasil, também é fruto dessa crise vivida pelo cristianismo europeu. Mas vamos lá então para as questões. Vamos fazer o que a gente tem feito ultimamente, né, que é olhar cada uma delas e fazer os comentários mais importantes. Tá legal? Vamos para a questão número 1. A questão número 1 é da Universidade Estadual Maringá, né, no interior do Paraná. Os antropólogos e etnohistoriadores têm ressaltado a importância dos estudos da vida cotidiana dos povos indígenas que habitaram o Paraná antes da chegada dos colonizadores europeus. Sobre os povos indígenas daquele período, no Paraná, e sua rica cultura, é correto afirmar que, em grande parte, trata-se aí do que nós chamamos de história regional, né? Uma universidade estadual do Paraná, em Maringá, fazendo uma questão sobre um grupo indígena, ou sobre a vida indígena, em particular, nessa região, na região que hoje é o estado do Paraná. Isso nos faz pensar algo importante, né, que eu acho que eu já falei em outro vídeo, mas vou retomar aqui, que é a ideia da diversidade. Vejam que a prova do Enem gosta muito disso, né, de uma abordagem cultural, de uma abordagem étnica, como essa que aparece aqui na Universidade do Maringá, né, e ela explora um pouco, nesse caso aqui indiretamente, essa ideia da diversidade. Nós aprendemos na escola, desde criança, que o Brasil era habitado por índios, né, o que em parte é verdade, mas em parte não. Por quê? Porque são grupos muito diferentes, com línguas diferentes, com características diferentes, de origens étnicas diferentes, né, com costumes diferentes, mas que nós acabamos uniformizando, né? O português ele uniformiza, e nós até hoje uniformizamos, né, o índio, né, como se todos eles fossem iguais. Então essa é uma questão muito interessante, uma questão muito importante, a percepção da diversidade, ok? Muito bem. E aí aparecem algumas afirmações, né? A ideia do vestibular é a somatória. Para nós aqui vamos colocar verdadeiro ou falso. A primeira: dominavam a técnica da fundição dos metais, predominando o trabalho com cobre, estanho, bronze e o ferro. Na verdade, nenhum deles, né? Nenhum grupo indígena brasileiro chegou a tal estágio do desenvolvimento, né? O que a gente normalmente chama de idade dos metais. Muitos índios viviam da caça e da coleta apenas. Outros grupos indígenas praticavam agricultura, né? Alguns tinham uma agricultura um pouco mais complexa, mas de qualquer maneira nenhum dos grupos indígenas que existiu no Brasil chegou a trabalhar com os metais. Então a primeira está errada. A segunda: a divisão do trabalho era bastante clara. Enquanto as mulheres criavam os filhos,
preparavam os artesanatos de cerâmica e de vegetal, cuidavam das plantações. Os homens dedicavam-se à caça, à pesca e à segurança da comunidade. É verdadeiro, se bem que nesse caso aqui parte-se de uma visão geral, mas é predominantemente verdadeira. Existiram no Brasil algumas tribos nas quais as mulheres eram caçadoras, né? As famosas Amazonas, né? Mulheres montadas, mulheres que saíam a cavalo, né? Mulheres que lutavam, mulheres que se armavam. Tá? Mas é verdade que a partir do conhecimento que nós temos de povos indígenas diferentes, em regiões diferentes do Brasil, desde o período colonial, nós sabemos que os grupos de Amazonas, né, os grupos nos quais as mulheres adotaram essa postura preponderante, eles eram minoritários, muito pequenos. Então a 2 é verdadeira. 4. No litoral paranaense são encontradas as peças indígenas chamadas de zoolitos, que são figuras gravadas em pedra, representando aves, peixes e outros animais. É verdadeiro, é uma afirmação factual, né? No Paraná existem algumas áreas nas quais esses vestígios arqueológicos estão presentes. 8. Alguns dos sítios arqueológicos indígenas mais antigos encontrados no Paraná são os de Saquarema e de Paraguaçu, localizados no interior. O de Vila Velha, localizado nos Campos Gerais, que também é interior. E o de José Vieira, localizado às margens do rio Avaí, também no interior. Tá? Então, é verdadeiro, isso é muito específico, né? Trata de um momento da história bem menos explorado, né? que é esse período colonial, a história do indígena, pouco abordado, e em particular, trata de sítios arqueológicos, né? Ou seja, locais nos quais se desenvolvem estudos arqueológicos, né? Especificamente do Paraná. Ok? Mas é verdadeira. 16. Os sambaquis são as técnicas e os instrumentos de guerra desenvolvidos pelos colonizadores europeus para escravizar os índios que viviam no Paraná. Está errado, né? Os sambaquis, eles aparecem particularmente em algumas áreas do litoral, no sul do Brasil, não apenas no Paraná, também no Paraná, mas não só, né? E eles representam um depósito calcário. Na verdade, um depósito é um amontoado de conchas, né? Alguns sambaquis, eles têm 4, 5, 6 metros de altura, né, com 10, 15, 20 metros de largura. Muitos sambaquis são montanhas, na verdade, né, porque de lá para cá, com erosão, com chuva, né, foram cobertos por terra, e na terra nasce uma pequena vegetação, né? Então os sambaquis, eles representam um tipo de sítio arqueológico, né, um depósito de calcário, de conchas, na verdade, a partir do consumo, né, de produtos marítimos, de povos indígenas que viveram em partes do litoral do Brasil. Ok? Então estão corretas a 2, a 4 e a 8. Vamos para a questão número 2, caiu lá na PUC do Rio Grande do Sul, desse ano aqui, 2016. Sobre o período pré-colonial na história do Brasil, é correto afirmar que, olha que a letra A diz, foi estabelecida a escravidão indígena como forma de exploração do trabalho. No período pré-colonial, não. No período pré-colonial, nós encontramos a exploração do pau-brasil. Nesse processo de corte da madeira, de embarque da madeira, o trabalho é feito pelo índio, mas o índio não é escravizado. No período pré-colonial, a relação entre o português e o índio é uma relação amistosa. Mesmo porque o português ele chega aqui, corta a madeira, embarca a madeira e vai embora, né? O grande foco do português durante o chamado período pré-colonial do Brasil, o grande foco do português está no comércio oriental, está no comércio com as Índias. Por isso, aliás, né, não havendo uma exploração clara, né, não havendo ocupação efetiva da terra no Brasil, nós dizemos que é pré-colonial. Nesse período já há a exploração da madeira, né, de forma muito superficial, mas não há colonização. Já há exploração, mas não há colonização. Não há ocupação efetiva da terra. Não havia, portanto, nesse período, escravidão. Ok? A letra B. A economia baseou-se na exploração de produtos naturais da terra. No período pré-colonial, pode ser, que não exigiam o estabelecimento da agricultura para serem extraídos. Como o pau-brasil, beleza, o cacau e o látex. Não. O cacau, na verdade, ele só foi produzido em grande escala durante o período colonial. Nunca foi o produto mais importante do Brasil, se bem que tem muita importância no sul da Bahia, né?
e tornou-se um produto de grande produção agrícola. Ele foi explorado no momento da agricultura, certo? Ele se desenvolve a plantação do cacau, né, e a partir daí ele se torna um produto de exploração. Já o látex da região da Amazônia, ele foi explorado no final do período do Império, né, no começo do período republicano, portanto bem posterior, né, aos primórdios da colonização, né, e principalmente aqui que fala em pré-colonial. Tá? C. Promoveu-se a doação de porções de terra recém-descoberta para a aristocracia portuguesa, cujos membros ocupavam os principais cargos na administração pública do reino. Também está errada. É verdade que as capitanias hereditárias, e depois dentro das capitanias, né, as sesmarias, as fazendas propriamente ditas, elas foram doadas num primeiro momento para membros da aristocracia, de uma pequena nobreza, nobres que em Portugal, né, tinham família, tinham sangue nobre, mas não tinham terras. Tá? E esses nobres não são nobres que são funcionários do Estado. Na verdade, aí está o erro da afirmação, né? Aquele que ocupa cargo público, o cargo político, não é ele que se desloca para o Brasil e que fará aqui a colonização. Ok? A letra D. Havia desinteresse na colonização imediata do território, tendo em vista que os principais recursos humanos e materiais portugueses estavam voltados para a exploração do rendoso comércio com as Índias. Então, no período pré-colonial, isso é verdadeiro, o Brasil fica em segundo plano, porque o foco de Portugal é o comércio com as Índias. Vale a pena lembrar que, se por um lado a expansão marítima portuguesa ela começa por volta de 1415, né? Os portugueses realizam a partir daí o périplo africano, né? O contorno da África. Os portugueses só abordaram a Índia em 1498 e só estabeleceram áreas de contato de comércio, algumas áreas de dominação na Índia em 1501, né? Teoricamente um ano depois da chegada do Cabral aqui no Brasil, né? Então aí começa o comércio com a Índia, portanto o Brasil está em segundo plano, né? Daí a ideia que o nosso período aqui é um período pré-colonial, né? Portugal não está preocupado com a ocupação da terra brasileira, né? E sim com o comércio oriental, com o comércio de especiarias com as cidades, né? Ou com os reinos da Índia, ok? E a letra E diz assim: foram enviadas ao litoral brasileiro as chamadas expedições guarda-costas, que visavam vigiar a nova descoberta portuguesa diante da possível invasão holandesa na região. Começa bem a afirmação, né? Durante o período pré-colonial, há um certo momento em que os portugueses enviam para cá, principalmente, primeiro, expedições de reconhecimento, né? E depois expedições guarda-costas. Por quê? Por causa do contrabando de pau-brasil, que era realizado por grupos de franceses. Então não são holandeses. E nesse momento, num primeiro momento, no período pré-colonial, a abordagem francesa ela não é uma abordagem colonizatória. Ela é muito semelhante àquilo que Portugal fazia, né, de exploração de recursos naturais, em particular o pau-brasil. O português olha para o francês, né, e o julga como um contrabandista. Né? É muito comum falar o contrabando de pau-brasil realizado por franceses aqui em nosso litoral. Tá certo? Então a resposta correta é a letra D. Vamos lá, número 3, o DESC, né, Santa Catarina, 2015. Leia com atenção um fragmento retirado da carta do Pero Vaz de Caminha. Ele diz: e quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alcançaram as mãos, ficando assim, até ser acabado. E então tornaram-se a se assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nós pusemos de joelho, eles se puseram assim. Eles se puseram assim todos, como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção. Então é o Pero Vaz de Caminha narrando uma missa, né, que envolve homens portugueses e indígenas, né? Provavelmente a primeira missa do Pero Vaz de Caminha aqui no Brasil, né? Tem um quadro famoso que retrata a primeira missa, né?
e ele relata aí o comportamento respeitoso do índio. Na verdade, ele relata até que o índio provavelmente tem um certo sentimento cristão, porque o índio fez a mesma coisa que eles, né? Enquanto se os portugueses se ajoelhavam, o índio se ajoelhava, se os portugueses se deram as mãos, os índios o fizeram também, né? Então, o índio, ele tem dentro de si Deus, ele tem dentro de si o cristianismo, né? Ele é cristianizável, né? Em relação à Carta do Caminha, a resposta correta é a letra A, né? Uma narrativa que projeta sobre as populações nativas, os indígenas, uma visão de mundo cristão, né? Como se o Brasil fosse uma espécie de paraíso edênico, né? Há uma certa visão desse tipo. Aliás, existem duas visões bastante contraditórias, né, com relação ao Brasil nesse período e, consequentemente, com relação ao próprio índio, né? Ou o índio é visto como um completo selvagem, né, despossuído de qualquer razão, né, despossuído de qualquer sentimento, ou o índio é visto como o bom selvagem, o homem bom, né, um homem bom, e que a visão que o Caminha tem, né, e se ele é um homem bom, ele é um homem que pode ser cristianizado, é um homem que pode ser catequizado. Tá? Então a resposta é a letra A. É uma questão que, quando nós olhamos para as alternativas, né, percebemos aí toda uma discussão sociológica sobre o comportamento indígena, né, sua razão, né, enfim, sua origem, né, sua complexidade. Vamos para a questão 4. Tem aí um texto muito longo, né, que faz uma avaliação da vida dos tupinambás a partir de uma percepção sobre o seu alfabeto. E o autor do texto diz que no alfabeto dessa tribo, dos tupinambás, faltam 3 letras, o F, o L e o R, né? E ele, nesse texto longo, justifica, ou na verdade ele interpreta, né, o que significam essas ausências, as ausências dessas 3 letras, né? Que para ele significariam a letra F, a ausência de fé, né? A letra L, a ausência de leis, né? E a letra R, a ausência de reis, ou de uma autoridade, né? E aí, a partir daí, então, se tem uma visão, né, da completa inferioridade, né, de uma certa selvageria dos povos nativos que existiam aqui, né, já que eles não têm nem fé, nem lei, nem rei. Tá? Mostra, em grande parte, uma visão preconceituosa, né, uma análise e uma conclusão, né, que parte já de um pré-conceito, né, do atraso das populações que vivem aqui. Tá? Então, o texto é longo, as alternativas são curtas, são simples. Mesmo sendo simples, não dá para dizer que era exatamente fácil, né, a questão. A resposta, novamente, é a letra A. A dificuldade dos colonizadores de reconhecer as peculiaridades das sociedades nativas, as suas diferenças, né? Se eles falam de uma certa maneira, se eles não se utilizam de certos vocábulos, ou nesse caso, certas letras, é porque isso é parte da cultura deles, né? Se eles não têm a fé cristã, isso é parte de uma outra cultura, mas para o homem dessa época, essa percepção é muito difícil, quase impossível. Tá? Questão 5. Questão 5 é uma questão escrita, prova da Unesp, né? Segunda fase. Tá? Tem aí o texto do Caminha, né? Na primeira missa, 1500. E diz: esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nos deste porto houvesse, de que nós, deste porto, houvermos vista, será tamanha que haverá nela bem ou 25 léguas por costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas, e a terra por cima toda chã, plana e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia Parma, muito chã e muito formosa, bonita. Nela, até agora, não pudemos saber se haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, nem de ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas e infindas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer
me parece que será salvar esta gente, né, os nativos. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Né? Então, o texto caminha, destaca aí algumas características segundo a sua visão. A pergunta pede para identificar duas motivações da colonização, indicando trechos dos documentos que as mencionem. Né? Então, em grande parte, uma interpretação de texto não depende do seu conhecimento histórico, você tem que encontrar no texto, né, de um lado, a questão da natureza, a abordagem da natureza, né, a boa terra, o bom clima, as boas águas, e por outro lado, né, a missão civilizatória, a catequese, né, ou aquilo que o Caminha trata como mais importante, né, que é catequizar, né, a população nativa. Tá? 6. Analise as proposições sobre as populações indígenas na história do Brasil. A primeira: a escravidão indígena não vigorou porque as populações indígenas não possuíam vocação para a agricultura de grande escala, tal como implementada pela metrópole portuguesa. Isso é bobagem, né? O trabalho escravo não depende de vocação. O trabalho escravo é um trabalho forçado. Não interessa se você tem a vocação ou não. O chicote te manda trabalhar, né? O chicote te faz trabalhar da forma que o dono do chicote manda. Né? Vale a pena lembrar que na história do Brasil houve escravidão indígena, em alguns momentos, em algumas regiões ela foi mais intensa, né? Mas principalmente na América Espanhola predomina a escravidão indígena, né? E não dá para você dizer que o índio espanhol é diferente do índio português, certo? Quer dizer, mesmo porque isso não existe, né? Índio espanhol nem índio português. Como eu falei na primeira questão, há uma grande diversidade, ok? Então essa coisa de que o índio não tinha vocação, o índio não se adaptou, o índio fugia porque ele conhecia a mata, tudo isso é bobagem. É muito comum que os alunos tenham ouvido já, né, essas expressões, né? O índio não tem vocação, não se adaptou, como ele conhece a mata ele foge. Esquece, nunca escreva isso numa prova, está completamente errado. Ninguém tem vocação para a escravidão. Você pode não ter vocação cultural para a agricultura, mas para a escravidão não tem jeito. Né? Todo aquele que for escravizado tentará fugir. Não interessa se você conhece a mata ou não. Né? Milhares de africanos fugiram, né, formaram quilombos no interior do Brasil, né, mesmo sem conhecer a mata. Ok? A primeira está errada. A segunda: a contribuição indígena foi marcante em elementos do folclore, da culinária, da língua e também no que diz respeito à organização social e econômica do Brasil. A primeira parte, né, folclore, língua, aparentemente aquilo que chama mais atenção, nós trabalhamos muito sobre isso, né, nos anos iniciais da escola, no primário, né, no Fundamental 1. Né? A ideia de influência política e econômica já é um pouco mais complexa. Tá? Mas, de qualquer maneira, a afirmação número 2 é verdadeira. A 3 é um pouquinho mais específica, né, de Santa Catarina. A concentração de populações indígenas foi maior no litoral, em especial a população Guarani, Choclenberg e Caingangue. Tá? Na verdade é falso, a maior parte da população indígena está no interior. O litoral de Santa Catarina é pequenininho, inclusive, se bem que não é essa a questão, né? A maior parte está no interior. A população Caingangue é uma das grandes tribos que o Brasil teve, né? Você encontra grupos caingangues diferentes, né? Eles se subdividiram em muitas tribos, né? No interior, principalmente no interior do que hoje é Santa Catarina, Paraná, áreas do atual Paraguai, né? Então vejam que para o índio não existe essa fronteira, não tem tratado de Tordesilhas. Tá? Então a afirmação 3 ela é falsa. 4. O assassinato de lideranças indígenas na contemporaneidade, atualmente, possui vínculos com as lutas pela demarcação das terras indígenas. Então, é uma questão atual, né? Trata de um momento atual no Brasil. Atual, eu quero dizer, na última década, das 2, 3, 4 últimas décadas, né? Principalmente porque a ideia de demarcação da terra indígena, ela torna-se muito importante a partir da Constituição de 88, né? E é claro que grupos de grandes agricultores, de grandes fazendeiros, né, ligados ao agronegócio, eles de alguma forma, né, bloqueiam, né, e tentarão bloquear ao máximo, inclusive promovendo a eliminação física, né, de líderes ou de defensores, né, dos grupos indígenas. Né? Então, a 4 é verdadeira. 5. No período da chegada dos europeus no Brasil, as populações indígenas organizaram diversas expedições de luta e de resistência à invasão europeia. Nesse momento ele está falando do português, né? Chegando a organizar uma grande confederação de povos chamada
Confederação dos Tamoios, isso é verdade, né? Em regiões de São Paulo, no norte de São Paulo, a região de Ubatuba, a região do Vale do Paraíba, né? Vários grupos indígenas diferentes se uniram, né? E fizeram guerra contra portugueses, né? Que se colocavam naquela região, né? Aliás, quando os franceses tentaram ocupar essa parte do Brasil, né? Fundaram a França Antártica na região que hoje é o Rio de Janeiro, os franceses buscaram se aliar aos tamoios, né, para derrotar os portugueses e conseguirem se estabelecer ali. Tá? Então essa afirmação 5 também é verdadeira. Vamos para a questão 7. Caiu no Enem. O texto é muito parecido com o anterior, né, que fala que eles não têm 3 letras, F, L e R. Né, então é o mesmo texto. Aqui está um pouco mais simplificado, o texto encurtado. Tá? E a resposta, ela é muito parecida também, né? A ideia, o cerne aí da discussão é o mesmo. Tá? Então a resposta correta é a letra D, a incompreensão dos valores socioculturais indígenas por parte dos portugueses. A 8. A 8 é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem 2 imagens, elas não estão muito claras, né? Se bem que tem a legenda, a chegada de Colombo na América, 1492, do lado esquerdo, e o canibalismo. Né? Então, por mais que você não consiga detectar exatamente a imagem, você já sabe do que ela se trata, né? O canibalismo do lado direito. E aí tem 2 questões, né? Qual era a visão dos europeus sobre os nativos americanos? Tá? É uma visão etnocêntrica, ou seja, que parte de valores da cultura europeia para julgar o outro. Né? Você poderia perguntar, quando é que uma análise de outro povo não é etnocêntrica? Porque eu tenho a minha visão, eu sempre usarei a minha visão, né, para tentar entender o outro. É verdade, né, isso é inevitável. Né? O que você não pode fazer é julgar o outro. Tá? Mas é claro que a partir dos seus conceitos, né, de seus valores, que você julga aquilo que está ao seu redor. Tá? Os historiadores terão a preocupação de se esforçar, né, para fazer um julgamento com base em documentos, em fatos, e não em conceitos ou em pré-conceitos. Tá? Cite e analise 2 práticas coloniais aplicadas pelos europeus frente à diferença cultural entre eles e os povos americanos. Né? Então, o processo de catequização, de imposição da religião, né? E o processo de aculturação mais amplo, né? de ensinar a língua, ensinar o uso do vestuário, né? Que muitas vezes são processos combinados. Né? O jesuíta, quando promove a catequese, ele está promovendo automaticamente a aculturação. Já colonos, né, que se utilizaram do trabalho indígena, bandeirantes, né, que se utilizaram de populações indígenas em suas atividades, promovem um processo de aculturação, mas não de catequese, não focado no elemento religioso. Por isso as 2 coisas podem estar separadas, né? Podem estar juntas também. A 9. A compreensão cristã do encontro dos portugueses com os primeiros habitantes da América teve forte conotação maniqueísta. Né? Maniqueísta é a visão de que só tem 2 possibilidades. De um lado bem, simbolizado pelos europeus, né? De outro lado mal, representado pelos índios e suas práticas diabólicas. Então vejam, essa é uma visão de uma parte do europeu, de uma parte do português. Né? O índio é selvagem, né? E mais nesse caso aqui, mais do que selvagem, né? Tem rituais, tem práticas religiosas diabólicas, ligadas ao demônio, uma vez que eles não são cristãos. Né? A primeira, tal compreensão foi alimentada por considerações imprecisas de alguns viajantes que classificavam como demoníacas práticas culturais dos povos americanos. É verdade, né? Nós sabemos que os jesuítas terão uma visão, pelo menos uma boa parte deles, a maior parte deles, terá uma visão diferente. Tá? A leitura das práticas dos povos americanos pelos europeus aliou a ideia de conquista de novas terras com o desejo de levar a palavra de Deus àquelas criaturas demonizadas. Também é verdade, né? Ou seja, explorar e catequizar, né, passam a andar de mãos dadas. Tá? 3. O pensamento cristão português dissociava-se, desligava-se das ideias e políticas expansionistas,
né? Desse modo, a propagação da fé não tem vínculos com a empresa marítima. Claro que não. A própria Carta do Caminha, né, quando fala que a obra mais importante do rei é a catequese, né, mostra essa vinculação, né, essa visão que vincula as duas coisas. E vejam que não é a visão do Caminha que é um religioso, né, essa é a visão também de grande parte dos portugueses, inclusive do Estado português. Tá? Então a resposta é a letra D, né, a 1 e a 2 estão corretas. E a última pede para colocar verdadeiro ou falso. Tem 4 afirmações da PUC do Rio Grande do Sul sobre o descobrimento do Brasil. Né? Quais são as falsas? A segunda afirmação é falsa. Foi fundamental na construção do Império Ultramarino Português, na medida em que as riquezas logo encontradas na Nova Terra levaram a coroa a promover imediata colonização. Não, não é bobagem. Já falamos, tem um período pré-colonial, tem as Índias, ok? E a última, é considerado um momento trágico para a população, para as populações originais do atual território brasileiro, porque a exploração do pau-brasil se utilizou da escravização do índio. O que também está errado, eu já fiz esse comentário, né? A exploração do pau-brasil ela é pequena, ela é superficial, a mão de obra é indígena, né? Através da troca, do escambo, né? E o índio não é escravizado. De uma forma geral, a relação do português com o índio é uma relação amistosa. Tá legal? Então a gente termina aqui esse primeiro conjunto de questões, né? E num próximo vídeo eu abordo a segunda parte, né? Tratando mais do final do período de colonização, mineração, algumas revoltas, né? Até chegar próximo à independência. Tá legal? Bons estudos para vocês.